nós hoje. Isaías capítulo 1, versículo, glória ao nome do Senhor, 16 até o 20. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal, diz o Senhor. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, trazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E então vinde e argui-me, diz o Senhor, que quer dizer, apresentem a mim as suas queixas, os seus pecados, as suas causas, as suas dores. Aí ele diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que abriram mão de coisas e receberam a bênção do Senhor nosso Deus. Devido ao mundo caótico qual nós estamos vivendo, devido a lutas em tantas áreas da nossa vida, nossa fé, muitas vezes sendo tão bombardeada e provada, às vezes vem em nossa mente o sentimento de que estamos nos sentindo como desapercebidos aos olhos do Senhor. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que o Senhor observa tudo, observa toda a terra. Ele diz que dele a terra, ele observa o justo, ele observa os ímpios, ele observa todos e a tudo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor e tudo é translúcido para ele. E apesar de tudo, eu quero dizer que nós, seres humanos, fomos criados pelo Senhor. Ele nos criou para um propósito especial, que está em Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz que nós somos feitura dele, criados para as boas obras e para que andássemos nelas. Então, neste propósito, nós observamos que temos valor para o Senhor. Nós somos a maior de suas criações, a que mais ele dá valor. E o nosso valor não é medido pelos méritos ou conquistas humanas, mas simplesmente porque o Senhor nos ama. E o que é necessário para nós, para todo ser humano, é se voltar para o Senhor nosso Deus, tanto no seu interior, como com inteireza de coração, quanto no caráter, as nossas ações, porque tudo o Senhor nos observa. É verdade que o Senhor é muito misericordioso, ele é muito longânimo e não querendo que ninguém se perca, ele age com muita misericórdia, mas também receberemos o juízo do Senhor, o fruto da semeadura, e um dia cada um de nós enfrentaremos o juízo final. Por isso que enquanto estamos vivos, vamos observar o que estamos fazendo da nossa vida. Muitas vezes não estamos semeando bem. Muitas vezes nós estamos afligidos. E se estamos mal, vamos dizer assim, se não estamos bem conosco mesmo, com as nossas causas, com a nossa própria vida, nós podemos mudar de vida, sim. O Senhor pode mudar a nossa vida e nós podemos mudar de atitudes. E às vezes é necessário abrirmos mão de certas coisas para recebermos as bênçãos do Senhor nosso Deus. Nós vemos que quando o Senhor falou para o povo de Israel ali no tempo do profeta Isaías, ele disse, se quiserdes, ou seja, uma condicional, porque ele não obriga ninguém. Ele disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, ou seja, terá a bênção do Senhor, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, a boca do Senhor o disse. Então eu apresento a vocês exemplos bíblicos de pessoas que abriram mão de certas coisas e receberam a bênção do Senhor, como também mostrarei exemplos bíblicos de pessoas que não abriram mão e assim as consequências que tiveram foram terríveis. Mas primeiro, pessoas que abriram mão de coisas e receberam a bênção do Senhor nosso Deus. Um exemplo
Eu vou falar aqui Manassés. 2 Crônicas 33 é uma referência, mas tem outras sobre ele. E o que é que ele abriu mão? Ou seja, o que é que ele fazia? Versículo 2 diz assim: E Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Ou seja, Manassés, ele era, vamos dizer assim, ele era filho do rei Ezequias, e depois de Ezequias veio Manassés. E Manassés, a Bíblia diz que ele reinou 55 anos em Jerusalém, mas muitos anos de sua vida ele fez o que era mal, está escrito aqui aos olhos do Senhor. E o que é que ele fez de tão mal assim? Vamos ler aqui. Versículo 3 diz assim: Ele tornou a edificar os altos aos falsos deuses que Ezequias, seu pai, tinha derribado. O que mais que ele fez? Ele se prostrava diante dos exércitos do céu e os servia, ou seja, ele se prostrava diante do sol, diante da lua, diante das estrelas. O que mais que ele fazia aqui? Versículo 6: Ele fez passar os seus filhos pelo fogo, no vale de Inom, usou de adivinhações, de agouros, de feitiçaria, consultou adivinhos, encantadores e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira do Senhor. Também pôs imagem esculpida, o ídolo, na casa do Senhor nosso Deus, onde o Senhor tinha dito que só era para adorar o nome dele. Então, quer dizer, Manassés, como é que ele era? Ele era uma pessoa que rejeitava o Senhor. Ele era um idólatra. Ele era um parricida. Ele era um quê? Alguém que se envolveu com adivinhações, com feitiçarias, com tudo que desagradava ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vocês podem me perguntar, ainda assim esse homem desfrutou da misericórdia do Senhor? Sim. E como ele desfrutou da misericórdia do Senhor? Em 2 pontos eu posso dizer, antes dele abrir mão. Primeiro é que o Senhor deu tempo a ele para que ele se arrependesse. Nós vemos que 55 anos da vida dele, ele reinou sobre Jerusalém, começou a reinar, tinha 12 anos de idade. Quer dizer, ele teve tempo para se arrepender, ele teve tempo de refletir a sua vida, pensar as suas ações e de voltar-se para o Senhor. O pai dele era servo do Senhor, mas acontece que o Senhor deu tempo a ele. E outra coisa, versículo 10 diz assim: E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhes deram ouvidos. Então veja bem, nós desfrutamos, nós os vivos, estamos desfrutando de tempo, que é muito precioso e valioso, e da misericórdia do Senhor. E quantas vezes o Senhor fala aos nossos corações: abra mão disso, não faça aquilo, isso não me agrada. E nós, assim, não obedecemos ao Senhor e queremos as bênçãos do Senhor nosso Deus. E Manassés, nesse resumo do quadro de sua vida, nós podemos dizer que ele era terrível. Nós podemos dizer que ele era abominável aos olhos do Senhor, porque ele queria ser assim. Mas ainda assim, ele desfrutava da misericórdia do Senhor. Então, eu quero dizer aqui que pessoas que muitas vezes ignoram o Senhor, não pense que por estar acostumado ou acostumada a fazer o mal, e que está aí aparentemente bem, ou que tem algum tipo de benefício, que vai ficar por isso mesmo. Porque não vai. A Bíblia diz que todo ser humano na face da terra um dia prestará conta de tudo ao Senhor nosso Deus, de todas as nossas ações, além do juízo final. Nós vamos nos lembrar rapidamente aqui do rico e do Lázaro. O rico fez tudo o que ele queria na vida dele. Certamente ele ouviu falar do Senhor, mas com certeza, porque ninguém
vai para o inferno e lago de fogo inocente. Mas ele quis a vida dele do jeito que ele quis. E Lázaro sofreu muito. E quando estavam os dois pós-vida, a Bíblia fala, então o rico dizia assim, olha, pai Abraão, fala com Lázaro para que molhe a ponta do dedo dele para me refrescar aqui. E o pai Abraão disse, mas meu filho, há um abismo entre nós e vocês aí. Nem nós podemos ir até vocês, nem vocês para cá. Você recebeu tudo o que você queria na sua vida, do jeito que você queria. E Lázaro só recebeu males. Agora ele é consolado e você é atormentado. Por quê? Porque rejeitou o Senhor. Então Manassés, por muito tempo, o Senhor falando com ele, teve misericórdia dele, mas ele não queria saber do Senhor. E o que é que acontece? Ele fica assim, mas é claro que não. A Bíblia diz, versículo 11, então o Senhor trouxe sobre eles, ou seja, sobre Manassés, sobre seu povo, o rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, o amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. Pronto. Então aqui chegou a aprovação de Manassés. Olha como o Senhor é misericordioso, porque esses podiam ter dado cabo da vida dele, mas eles pouparam Manassés. Ficou ali preso, na prisão. Mas aí qual foi a reação dele? A Bíblia diz aqui, versículo 12, ele é angustiado, ele orou deveras ao Senhor, nosso Deus, e se humilhou muito perante o Deus de seus pais, ou seja, o Deus do seu pai Ezequias. E ele fez oração, versículo 13, diz aqui, e o Senhor se aplacou com ele. Ou seja, o Senhor se aquietou porque o Senhor está virado com ele, porque não só ele errou, mas fez a nação inteira errar e a nação inteira seguir coisas que não agradavam ao Senhor. E o que é que ele fez? O Senhor se aplacou para com ele e ouviu a súplica dele e tornou a trazer ele para Jerusalém. Então Manassés reconheceu que só o Senhor é Deus. E o que é que ele fez? Versículo 14 diz que depois disso ele edificou, ou seja, ele passou a construir o que agradava ao Senhor. Versículo 15 diz que depois ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. É isso que o Senhor quer, que nós venhamos a tirar o que não agrada a Ele da nossa vida, do nosso caminho, aquilo que podemos tirar, que damos conta de tirar, que sabemos que podemos tirar, que podemos nos consertar. Versículo 16 diz que ele reparou, ele consertou o altar do Senhor e ofereceu ofertas pacíficas ao Senhor de louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor se aplacou para com ele. Ou seja, o Senhor se aquietou. O Senhor não resolveu, vamos dizer, fulminar Manassés, mas se aquietou para com ele. E qual foi o benefício que Manassés teve em largar o que era mal, uma prática má diante dos olhos do Senhor? O Senhor o libertou, o colocou de volta no reinado e Manassés reconheceu que só o Senhor é Deus. Então, quando estamos numa provação severa, podemos tirar o foco um pouco da provação e olhar para nós mesmos. E observar como é que eu estou. Será que a minha vida, minhas atitudes, será que se eu tivesse de frente ao Deus vivo todo-poderoso, Ele ia aprovar ou reprovar minhas ações, meus pensamentos? Eu estou numa vida tão difícil. O que é que eu tenho feito? Será que as minhas atitudes são boas? Porque uma coisa eu vos falo, todos nós passamos também pela a colheita da nossa semeadura. E passamos por provações, e passamos por dificuldades. E quando somos compelidos, apertados, angustiados, é porque o Senhor quer falar conosco e às vezes quer que venhamos abrir mão de uma coisa que o Espírito Santo te mostrar e que vê que não agrada ao Senhor para poder receber a bênção do Senhor nosso Deus. Por exemplo, existem pessoas boas, mas a dureza de coração impede
do Senhor abençoar. Existem pessoas honestas, sim, mas muitas vezes a falta de comunhão com o Senhor Deus na vida, aí também é impedida muitas bênçãos do Senhor. Então, quer dizer, cada um de nós seres humanos, uma hora, nós temos que ter consciência de coisas que fazemos ou que priorizamos que não agrada ao Senhor, se quisermos ter as bênçãos do Senhor nosso Deus. Então, Manassés, o Senhor teve misericórdia dele antes, na sua vida iníqua, e teve misericórdia depois, porque perdoou ele e deu tempo ele reparar a vida dele e praticar atos de justiça, ou seja, atos que agradassem ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve tempo para isso. E nós? Se nós não temos tempo para isso, se ficamos protelando, às vezes as pessoas dizem, é verdade, o Senhor está me chamando, eu sou tocada pelos louvores, pela palavra, é uma coisa muito linda, é uma coisa muito divina, mas eu não consigo largar isso, eu não consigo largar aquilo, não, mas na frente, com certeza, mas agora eu estou me empenhando em outras coisas, e aí eu pergunto, e será que vamos ter esse tempo todo? Ninguém sabe prever o tempo de sua própria vida, só o Senhor é que sabe. Outro exemplo de alguém que abriu mão e que recebeu a bênção do Senhor nosso Deus foi Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Lucas capítulo 19 fala a história de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era o quê? Capítulo 19, versículo 2. Ele era chefe dos publicanos e ele era rico. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma má reputação, porque o povo murmurava e dizia, o Senhor Jesus vai entrar na casa para ser um hóspede de um homem pecador, no versículo 7, quando o Senhor resolveu entrar na casa de Zaqueu. Quer dizer, quem era Zaqueu? Era chefe dos publicanos e era rico. Do que ele abriu mão? Ele abriu mão de uma vida luxuosa e, ao mesmo tempo, desonesta, à custa dos outros, da fraude. Por isso que ele tinha má reputação. Ele desfrutou da misericórdia do Senhor antes de ter um encontro com o Senhor, mas é claro, quanto tempo de vida esse homem teve? O tempo, louvado seja o nome do Senhor, é uma prova da misericórdia do Senhor na nossa vida, porque tem pessoas com muito menos idade do que nós, crianças recém-nascidos, que nem tiveram a oportunidade de viver 1 ano ou 2. E nós quantos anos já temos nas costas, na vida, e às vezes nem somos gratos ao Senhor por isso. Zaqueu desfrutou da misericórdia do Senhor. O Senhor deu tempo a ele e outra coisa maravilhosa, o contemplou dentre muitos naquela multidão. Porque a Bíblia diz aqui, versículo 3 de Lucas 19, e procurava ver Zaqueu quem era o Senhor Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, mas ele correu adiante, ele subiu uma figueira brava para ver quem era o Senhor Jesus, ou seja, ele usou um método aqui não convencional, ele subiu em cima de uma árvore, mas o coração dele, o ser dele estava voltado a conhecer o Senhor e ao mais profundo do que isso, a ter comunhão com o Senhor, a mudar de vida. Até que o Senhor Jesus, versículo 5, olhou para ele, viu ele de cima e disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. E ele, que não era bobo, ele apressou-se, desceu e recebeu o Senhor com júbilo, com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário de Manassés, Zaqueu abriu o seu coração, abriu a sua mente para o Senhor e não ignorou a oportunidade. Ele reagiu de uma forma, como eu disse aqui, não convencional, diferente e ao mesmo tempo positiva. E chamou a atenção do Mestre, do Senhor Jesus Cristo, que o conhecia muito bem. Louvado seja o nome do Senhor, mas teve mais uma coisa que Zaqueu abriu mão. Vamos ler aqui mais adiante. Versículo 8 diz assim, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado a alguém,
o restituirei quadruplicadamente. Ou seja, ele sabia que ele cobrava além do que era para cobrar. Ele sabia onde ele era vamos dizer, um infrator na sua vida. E esse era um ponto que ninguém podia consertar, a não ser ele mesmo. Porque tem gente que diz assim, eu creio em Deus, mas por que ele não vem na minha vida? Porque você espera que ele faça tudo. E tem coisas que é da nossa responsabilidade, porque o Senhor nos dá entendimento e nos deu inteligência para viver. Mas parece que as pessoas só usam a inteligência para o que é mal, aí quando vem para o Senhor não sabe o que é que faz da vida. Eu estou aqui, eu abri meu coração, e por que Deus não muda a minha vida? E aí o Senhor te pergunta, e por que você não procura corrigir o que é da tua incumbência para você fazer? Então Zaqueu fez isso. Ele disse, Senhor, eu me levanto hoje e a partir de hoje eu vou dar metade dos meus bens, porque se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E a Bíblia diz, versículo 9, e disse o Senhor Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele abriu mão da vida luxuosa e ao mesmo tempo desonesta à custa dos outros, à custa de ser fraudulento, e assim ele abriu mão para consertar-se, e o Senhor se alegrou e disse, hoje entrou salvação nesta casa, pois este é um filho de Abraão, louvado seja o nome do Senhor. O que implica dizer isto? É que a partir daquele momento ninguém mais podia chamar Zaqueu de fraudulento ou disse daquilo. Porque o Senhor disse, pois este também é um filho de Abraão, veio a salvação a esta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele recebeu a salvação, ele recebeu a aprovação do Senhor, ele recebeu o próprio Senhor Jesus em sua casa e em sua vida também, louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes imploramos para o Senhor entrar na nossa casa, na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero dizer que ao mesmo tempo o Senhor às vezes fica dizendo, abra mão disso, abandone aquilo, isso aqui não me agrada, você já sabe, e por que é que está fazendo, e por que é que está tendo. E muitas vezes somos relutantes a abrir mão de coisas que não agradam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro exemplo de alguém que abriu mão e recebeu a bênção do Senhor. Naamã. Naamã que foi curado da lepra. 2 Reis, capítulo 5. A Bíblia fala que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. E ele era, aqui a Bíblia diz, um grande homem, ou seja, um homem honrado de respeito. E ele era um homem que tinha dado livramento aos sírios. Aqui a Bíblia diz que era um homem valoroso, porém leproso. E o que é que acontece? Esse homem, ele tinha virtudes. Todos nós temos virtudes. Mas se quisermos a bênção do Senhor na nossa vida, se a nossa vida não tá nada bem, vamos avaliar o que está acontecendo. Vamos pedir ao Espírito Santo, ao Senhor nosso Deus, para nos revelar, para te revelar o que é que está faltando, o que é necessário abrir mão para que venha a bênção do Senhor, porque se não abrimos mão, o mal é um impedimento. E nós vamos ver aqui, Naamã, ele tinha valor, era um homem valoroso, mas estava com a lepra, e a lepra, naquela época, não tinha cura. E o que é que acontece? A Bíblia diz que Naamã, ele foi até o rei, e o rei rasgou as suas vestes e disse assim, olha, eu por acaso sou Deus para te curar, mas há um profeta em Israel. E a Bíblia diz que Naamã foi atrás e Eliseu mandou um mensageiro dizer a ele, vai, versículo 10 de 2 Reis 5, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Aí a Bíblia mostra a reação de Naamã, versículo 11. Porém, Naamã
muito se indignou. E se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele vai sair, vai pôr de pé diante de mim, vai invocar o nome do Senhor, seu Deus, passará mãos sobre mim e eu vou ser restaurado, mas ele não há porventura outros rios, Abaná, rios de Damasco, melhores do que esse da água de Israel. E por que é que eu tenho que me lavar nesse rio para poder ficar purificado? E a Bíblia diz que ele ficou muito indignado mesmo. Sabe que às vezes o Senhor fala conosco que às vezes ao invés de darmos glória a Deus, nós ficamos indignados e irados? Ah, mas essa palavra não é para mim. Ah, mas isso aí, essa exortação não é para mim, mas de maneira nenhuma. Aí a vida continua na mesma coisa e se não atentar, caminha para pior mesmo e não muda. Se Naamã não tivesse abrido mão de quê? Ele abriu mão do seu orgulho, da sua indignação, da sua relutância. Ele abriu mão desses 3 pontos: orgulho, indignação e relutância. Para receber a cura, ele tinha morrido de lepra, com toda certeza. Então, quando o Senhor fala conosco, deixe isso, abandone aquilo, não entre nesse caminho, não faça isso. E às vezes somos relutantes e dizemos, mas logo isso aqui, não, mas eu gosto disso aqui, eu já estou acostumada assim. Pois é. A pessoa, se Naamã ficasse mesmo e dissesse, não vá não nesse rio não, esse profeta, ele está querendo me humilhar. Por quê? Porque o Rio Jordão, conforme pesquisas, dizia que era um rio assim um pouco barrento, e os outros rios eram rios com água mais cristalina e limpa. Então ele não queria ir para o Rio Jordão, achou que era uma humilhação. Mas aí chegaram a ele os seus servos, versículo 13, e disseram assim, mas meu pai, que chamavam ele de pai, se o profeta tivesse falado alguma outra coisa, porventura, você não ia fazer? E quanto mais isso, mas somente mergulhar no rio 7 vezes. Aí então a Bíblia diz que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, versículo 14. Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino. A sua pele ficou como pele de um menino, e ele ficou purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para ele receber a bênção, ele abriu mão da indignação, da relutância, do casuísmo, do orgulho, para fazer aquilo que o Senhor queria, para ser abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou falar de pessoas que não abriram mão do mal e as consequências que tiveram. E vou começar aqui mostrando biblicamente exemplos de pessoas que naquela época se diziam ser de Deus, se diziam ser religiosos, mas sabiam parcialmente a verdade, mas o que o Senhor falou com eles foi terrível. Vamos ver aqui, louvado seja o nome do Senhor, Evangelho de João, capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 32 em diante, louvado seja o nome do Senhor. O 31 que diz assim, e o Senhor Jesus dizia aos judeus que criam nele, se porventura vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E responderam-lhe, mas nós somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres? Esse povo estava esquecido que a geração deles tinha sido escravo no Egito. E aqui eles continuavam escravos do orgulho, dizendo assim, nós nunca servimos a ninguém, somos da descendência de Abraão, e como é que tu dizes sereis livres? E o Senhor Jesus respondeu, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, agora o filho fica para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vim junto do meu pai, e vós fazeis o que também visto junto do vosso pai. E responderam e disseram, nosso pai Abraão. E o Senhor Jesus disse a eles, se fosseis verdadeiramente filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas vocês procuram me matar. A mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso que vocês estão querendo fazer. Vós fazeis as obras de vosso pai. Aí eles disseram, mas nós não somos nascidos de prostituição, ou seja, eles estavam dizendo, nós somos judeus puros, nós somos religiosos, nós sabemos, seguimos Abraão, nós seguimos as leis e temos por pai que é Deus. E o Senhor Jesus responde e diz, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim do Senhor nosso Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra, compreender, por isso vós tendes por pai o diabo, porque quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que é próprio, porque é mentiroso o pai da verdade. Eu vos digo a verdade e vocês não creem. E dentre vós me convence de pecado e vós a verdade, porque não credes na verdade, diz o Senhor. Quem é do Senhor nosso Deus, escuta as palavras do Senhor nosso Deus. Por isso vós não as escutais, por isso vós não sois do Senhor nosso Deus. Então aqui eram que? Judeus de sangue puro na época, religiosos. Tinha fariseus, tinha saduceus. E até no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 15, o Senhor olha para eles. E além de chamar de sepulcros caiados, porque eram maléficos por dentro, chamou eles de filhos do inferno 2 vezes mais. Por quê? Porque sabiam a verdade e não praticavam. Então eles foram duramente reprovados pelo Senhor. Então não adianta fazer bonito ou fazer aparentemente certo por fora e por dentro ser como um sepulcro caiado. Ter uma vida estragada, uma vida incoerente com a palavra do Senhor. Aqui, esses daquela época tinham. E muitos hoje, eu digo que o Senhor tem tido muita misericórdia de nós, mas a geração em si, dos que crê no Senhor, não todos, mas muitos, estão, vamos dizer, muito desprovidos da comunhão com o Senhor, e querem as bênçãos dele. Então era como aqueles, se vangloriavam, nós somos de Deus, eu sou de Deus, eu creio nele, creio nas leis, creio na palavra dele, sou filho de Abraão. E o Senhor disse, vocês não creem nada, porque louvado seja o nome do Senhor, dizia, porque dentro de vocês estão procurando fazer o que é mal, querendo me matar. O Senhor disse, vós tendes por pai o diabo. Quem mais que não abriram mão e as consequências que tiveram foram duras? Alguns que serviram a criatura e não ao Criador. E hoje tem pessoas que servem a criatura e não o Criador? É claro que tem. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 1. Versículo 25, olha o que acontecia com os romanos naquela época, e acontece ainda nos tempos de hoje, mas é claro que acontece no mundo que vivemos, tem de tudo. E diz assim, pois mudaram a verdade do Senhor nosso Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador,
que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, o povo na época, os romanos, tinha, vamos dizer, imperador César e outros mais como deuses, serviam a criatura e não olhavam o Criador e muito mais coisas. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento do Senhor nosso Deus, assim o Senhor nosso Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, porque estavam cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores do Senhor nosso Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça do Senhor nosso Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que consentem que fazem. Aí, às vezes, queremos a bênção do Senhor, mas o nosso coração tem malignidade. Queremos, muitas vezes, a bênção do Senhor, mas somos desobedientes a Ele. Queremos a bênção do Senhor, mas estamos sendo irreconciliáveis com o próprio irmão ou irmã que vemos com os olhos naturais. Queremos a bênção do Senhor nosso Deus, mas às vezes não temos dentro de nós um pingo de misericórdia por ninguém. Queremos a bênção do Senhor nosso Deus. E nós, ao invés de agradecermos o que já temos, mais reclamamos e murmuramos do que não temos, do que agradecer por aquilo que temos. Então, naquela época, as pessoas eram daquele jeito. E, se morreram daquele jeito, as consequências não foram boas e não tiveram a vida eterna. A Bíblia diz mais, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 21, louvado seja o nome do Senhor, versículo 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, não é uma pessoa que é tímida, vamos dizer que nasceu tímida, mas é uma pessoa que é facilmente coagida quando é questionada sobre sua fé, esconde a Bíblia, ou nem leva a Bíblia para a igreja, para o templo, para ninguém saber que ela serve ao Senhor. Ela tem aquele receio, aquela vergonha, sabe? Esse tipo de timidez. E aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ou seja, todo aquele que morre em delitos e em pecados não terá as bênçãos espirituais do Senhor, não terá a vida eterna, não terá a bênção do Senhor nosso Deus em vida, porque não abre mão do que é mal para, aleluia, seguir ao Senhor nosso Deus. Adoram mais os seus próprios desejos, a criatura, quantos adoram a demônios, quantos fazem oferendas a demônios, a entidades que entendem que são deuses e não são criaturas, porque foram criados pelo Criador e acham que vão ser abençoados e não vão. Apocalipse 22:15, está escrito também a palavra do Senhor nosso Deus. Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães. Que cães é esse? É o cachorrinho? Não. Cães aqui do grego, cão ou kilos, que significa na forma figurada
pessoas que cometem abominações aos olhos do Senhor nosso Deus. Então aqui são chamados de cães. E os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, ficará de fora. Eu, Senhor Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa diz, vem, que é a igreja. E quem ouve diz, vem. E quem tem sede, vem até o Senhor. E quem quiser, se quiser ter as bênçãos do Senhor, tome de graça da água da vida, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se qualquer um de nós morre, parte dessa vida, cometendo delitos e pecados e em desobediência ao Senhor, e reverenciando e adorando a criatura, então seremos condenados e não teremos a vida eterna. E para finalizar a conclusão, promessas do Senhor para aqueles que abrem mão daquilo que não agrada ao Senhor, para, louvado seja o nome do Senhor, para estar na presença do Senhor nosso Deus em espírito e em verdade. Mateus capítulo 19, versículo 21 está escrito assim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Mateus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 19. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler aqui. Versículo 27, melhor dizendo. Então Pedro, tomando a palavra, disse assim ao Senhor Jesus. Ele fez uma pergunta. Ele disse, Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E o que é que receberemos? Receberemos o quê? Esta pergunta de Pedro parece um tipo de barganha com o Senhor nosso Deus. Como quem diz assim, estamos te servindo, mas não esquece de nos recompensar. E Pedro teve essa audácia de fazer essa pergunta ao Senhor. E o Senhor respondeu a ele. Em verdade vos digo, disse o Senhor Jesus Cristo, que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui é uma promessa para o povo judeu. E o Senhor diz para todos nós, versículo 29, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Ora, eu vou abandonar a minha casa, meus filhos, a esposa, o marido. Não é isso que o Senhor está querendo dizer. Ele está querendo dizer que todo aquele que, vamos dizer, abre mão do mal e que coloca ele como prioridade em sua vida, acima até mesmo de tudo, que coloca ele em primeiro lugar e o serve em espírito e em verdade, receberá 100 vezes mais e a vida eterna. Então, ao termos comunhão com o Senhor, ao obedecermos a Ele, ao abrirmos mão do que não agrada a Ele, receberemos 100 vezes mais, diz o Senhor, e a vida eterna. Ou seja, o bem nessa terra receberemos. Não é que estaremos isentos de aflições, mas receberemos bênçãos. Nós seremos sobreviventes, receberemos bênçãos espirituais e a vida eterna. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e vamos refletir do que precisamos. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Abrir mão. Glória ao nome do Senhor.